Existe uma música gospel bem conhecida que diz: fico feliz em vir em sua casa, erguer minha voz e cantar aleluia. Não vou cantar muito porque essa música tem direitos autorais. Conforme Hebreus 3:6, deveriam cantar: fico feliz em ser a sua casa. Não é fico feliz em ir, em vir à sua casa, mas sim em ser a sua casa. Hebreus 3:6 diz que nós somos esta casa. Vamos lá. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Deus não estava se referindo a nenhuma construção física, mas estava falando de uma morada espiritual, uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como sabemos em Atos 7:48. Esta morada é aquela que Paulo fala aos Efésios, cujo Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Esta morada refere-se à igreja, pois esta sim está sendo edificada por Cristo, o Filho do Deus vivo. Crônicas 6:18-19. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica ao Senhor meu Deus, para que ouvires o clamor, ou melhor dizendo, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Segundo Crônicas 7:12-15-16. E apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para ti esse lugar para a casa de sacrifício. Agora estarão abertos meus olhos e atentos aos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei essa casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estejam fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nessas passagens da Escritura fica bem claro que Deus, embora tenha consentido com a construção do templo, esta não seria a sua casa, e sim um lugar para a casa de sacrifício. Além disso, atente bem para o fato de que Deus disse: agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos. E aí, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Vamos lá, falta pouco. Em João 2:18-21, Jesus transferiu para si a ideia do templo, confirmando o que havia predito o profeta Ageu sobre a glória da segunda casa, agora revelada no próprio Jesus. Ageu 2:7-9. Jesus é o templo pelo qual os servos fiéis têm acesso à glória de Deus. Aleluia! Isso tão é verdade que a palavra relata que na Nova Jerusalém não haverá templo, porque o seu templo é o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ageu relata que neste lugar, a segunda casa que é Cristo, darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. No Novo Testamento, Paulo nos explica que temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, Romanos 5:1, Colossenses 1:20, e que nós somos um só corpo em Cristo, Romanos 12:5, e por isso também somos templos de Deus. E se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, Hebreus 3:6-14, uma vez que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, Atos 7:48, 1 Coríntios 3:16 e 6:19, aqui tem uma revelação: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo de carne e osso, feito pelas próprias mãos do Senhor, e é nesse templo feito não por mãos de homens, mas moldado pelo próprio Deus, que Ele habita. Em mim e em você somos, então, portanto, a segunda casa, e a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Salmos 139, 13, 15, 16. Não em um prédio de alvenaria, como muitos pensam ou mesmo praticam. Leia 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Ora, uma vez que Cristo vive em mim, tenho acesso à glória divina,
e sou portador dela. Os 3 elementos alterados: templos, sacerdotes e sacrifícios. O antigo judaísmo estava centrado em 3 elementos: o templo, o sacerdote e o sacrifício. Quando o Salvador veio, presta atenção, você que já está dormindo no travesseiro, presta atenção, ele cancelou os 3 elementos, cumprindo-os em si mesmo. Ele é o templo que incorpora uma casa nova e viva, feita de pedras vivas, sem mãos humanas. Ele é o sacerdote que estabeleceu um novo sacerdócio. Ele é o sacrifício perfeito e definitivo. Não caia na balela de que precisa sacrificar-se para receber alguma coisa. Os pagãos tiveram seus templos, seus sacerdotes e seus sacrifícios. Foram apenas os cristãos que descartaram todos esses elementos. Poder-se-ia dizer que o cristianismo foi a primeira religião sem templos. Foi, né? Só foi. Até que veio o templocentrismo. É importante ressaltar que não é só o templocentrismo, mas a santolatria. Está errado aqui, tem que arrumar depois. As indulgências, os amuletos, as simbologias, o paganismo foi geral. Quer um exemplo? A cruz. Sabe quando a cruz foi tida como referência artística à morte de Cristo? Depois de Constantino. Por sua vez, o crucifixo, a representação artística do Salvador pregado na cruz, surgiu no século V. O costume de fazer o sinal da cruz com a mão teve origem no século II. Vamos ler João 2, 18 em diante. Obrigado. Eu falei que tem direito ao autor, mas eu vou dar um jeito depois. Ó. Fico feliz em vir a tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em vir a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Não é assim que canta. Tá errado, né? Como é que a gente canta da forma equiana? Fico feliz em ser a tua casa, erguer minha voz e cantar, aleluia. Fico feliz em ser a tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, para sempre. Isso aí, João 2, 18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Fazeres o quê? Ele tinha expulsado os cambistas do pátio do templo. Quer dizer, é muita autoridade expulsar os vendilhões do templo. Quem é você para expulsar os vendilhões do pátio do templo? Quem você pensa que é? Que sinal que você nos dá agora? Fala aí. Aí ele respondeu dizendo: derribai este templo, e em 3 dias, esse daqui que vocês estão enfrentando, eu o levantarei. Veja como as profecias são vistas e interpretadas de forma espiritual. Se você for ver como Davi, como Natan, como Salomão viram, você não vai entender nada. Como é que em 3 dias você vai edificar esse templo? Veja como os judeus, eles são sempre cegados. A começar de Natan, que era profeta, a começar de Davi, que era rei, segundo o coração de Deus, e de Salomão. Olha aqui. Em 46 anos, olha a visão, olha a interpretação. A interpretação é sempre carnal, é sempre material. Foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Então quem vê a história de Jonas não entende. 3 dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Corpo. Vocês podem repetir comigo a palavra corpo? Guardando essa palavra na mente, eu quero que vocês leiam agora Atos. De novo, irmão, é aula sobre o templo. Tem gente que está vendo isso pela primeira vez, esse vídeo vai ficar para sempre. Atos 7, 47 e 48. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta.
céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura serviço, circuncisos de coração e ouvido. Quando ele falou isso, versículo 54. Ouvindo eles tudo isso, que o templo não tem a habitação do Deus Todo-Poderoso, enfureceram seu coração, rangeram os dentes contra ele e o mataram. Veja só, não suportam, porque eles interpretam as profecias carnalmente, materialmente, eles não suportam. Vamos lá, tem mais. 1 Coríntios 3,16, abra aí. 1 Coríntios. Tem que decorar isso aqui na ponta da língua. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Corpo. Decoraram? Corpo. Se alguém destruir o templo de Deus, corpo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Jesus fez assim, ó. Petra. Não. Petros. Pedra pequena. Pedro. Sobre esta. É que na Bíblia não tem nada entre parênteses. Jesus apontou para si. Pedro. Sobre esta. Mais aqui, deixa eu olhar para a câmera, certo? Pedro. Sobre esta. Pedro, Petros. Sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Isso, obrigado. É que não tem na Bíblia entre parênteses, e ele apontou para ele. Mas ele está falando dele. No original é isso. Que por for me referir a Jesus, eu vou falar Petra. E quando eu for me referir a Pedro, eu vou falar Petros. Ok? Vamos ler novamente 1 Pedro 2, versículo 4. E chegando-vos para ele, a Petra, viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como Petros, nós assim como Pedro somos Petros, pedras desse edifício, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecerdes sacrifícios agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal, Petra, eleita e preciosa. Depois continua falando, ali no versículo 7, 8 e 9. Agora, para não tomar muito tempo, Hebreus 3, 6. Hebreus 3, 6. Mas Cristo como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Ok, Efésios, para encerrar essa sequência de versículos. E se nós fôssemos ler Hebreus, então, se nós fôssemos ler Hebreus, aí a gente ia ficar até amanhã, porque o Hebreus inteiro fala sobre isso. Abra aí, Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Veja que Pedro falou sobre isso, e Paulo fala sobre isso, no qual todo edifício, corpo, igreja, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, ele mora onde? Aonde que ele mora, irmãos?